Olá, tudo bem? Estou aqui para trazer uma palavra nesse tempo em que estamos vivendo uma celebração social das mais enriquecedoras para a nossa sociedade. É nosso costume, neste segundo domingo de agosto, celebrarmos o Dia dos Pais. Não, eu não tenho uma palavra para o Dia dos Pais. Mas eu quero compartilhar com você algo que para mim é muito importante. Trazer uma palavra de incentivo, de apoio, de exortação para todos os pais da nossa comunidade e para aqueles outros que tiveram a oportunidade de assistir este vídeo nesse tempo. Busquei uma palavra dentro da palavra para trazer a você o propósito do Dia dos Pais. Mas não encontrei. Mas encontrei palavras a respeito do ser homem de fé, do ser homem segundo os propósitos de Deus. E eu tenho certeza que eu posso adaptar muito bem esta palavra para você que é pai, para você que tem um lar, tem uma família, tem esposa, tem filhos. Eu posso trazer essa palavra, essa reflexão para você, trazendo no meu coração a intenção simples, direta, objetiva, de trazer um tempo de conforto para você, de desafio para você. Por que estou falando conforto e desafio? Porque estamos vivendo tempos muito difíceis. Não é um tempo, são tempos muito difíceis. Tempo que tem causado angústia, causado preocupação, causado para alguns até um certo desespero, uma certa perplexidade. Eu quero trazer algo para você. Primeiro que você como homem, você como pai, está dentro dos propósitos do Senhor. Vamos começar por aqui. Você como pai está dentro dos propósitos do Senhor. Porque a primeira coisa que o Criador faz em relação ao homem é abençoá-lo e liberar uma palavra sobre ele. Que ele cresça, ou seja, que tenha desenvolvimento e que ele gere filhos. E que debaixo desta promessa, desta palavra do Criador, ele ainda mais veja os filhos dos filhos e seja uma sucessão de bênçãos. Eu não sei se você tem parado para pensar na importância de ser pai, na importância de ter filhos, na relevância disso dentro, não somente do contexto social, mas dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos do Eterno. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem, cujo coração está no Senhor, cuja esperança está nele e espera nele. Este é um aspecto. Se você não tem o seu coração voltado para o Senhor, se a sua esperança não está no Senhor e no poder da sua palavra, a sua felicidade é muito limitada. Os propósitos de bem-estar, de vida abundante para você, de prosperidade para você em todos os seus caminhos, estão limitadas. Porque feliz é aquele que tem a relação direta com o Senhor, relação direta com o Criador, coração voltado para Ele, esperança nele, esperança nos propósitos dele, ou seja, confiança, descanso, quietude nele, independente das circunstâncias à volta. Eu também tenho e vivo aqui os mesmos dissabores que todo mundo vive. Todos nós que temos família, todos nós que temos uma casa, todos nós que temos filhos, vivemos tempos de expectativas. Seja em relação ao sustento, seja em relação à segurança, seja em relação ao dia de amanhã, mas a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante dele. Seja conhecido diante do vosso Pai as suas preocupações, as suas ansiedades. E é isso que eu faço. Eu não posso falar para você algo que eu não vivo. Eu não posso falar para você de algo que eu não tenho experiência.
Senão eu falaria para você, olha, eu li um livro e no livro o autor fulano de tal diz o seguinte. Não, eu estou falando daquilo que é uma realidade. Eu sou pai. A maioria de vocês que me conhecem, sabe que eu sou pai de 4 filhos. 4 filhos biológicos. E uma infinidade de outros não biológicos. Mas eu só aprendi a ser pai. E isso foi algo que eu refleti durante esses últimos dias. Eu aprendi a ser pai, não olhando um pai. Porque por muitos anos da minha vida eu não tive a leitura, não tive o olhar para o meu pai, para aquele que me gerou, como um referencial. Por N razões. E não vamos entrar no mérito agora. Mas eu aprendi a ser pai sendo pai. Eu comecei a aprender a ser pai quando Elaine nasceu, minha primeira filha, minha primogênita. E eu era muito novo, eu tinha 21 anos quando Elaine nasceu. E eu pus a mão na cabeça e disse, meu Deus, e agora? Eu sou pai. E como pai eu tive um susto, agora como pai eu tive um susto. E eu fiz um propósito. Eu falei, eu não quero ser um pai assim, assim, assim e assim. Como eu tenho que ser então? E o meu primeiro referencial foi ser diferente disso, disso, disso e disso. Mas na verdade eu não sabia como era ser pai. E eu fui aprendendo a ser pai. Quando eu tinha a impressão que estava sabendo o que era ser pai, nasceu para nós a Luciana, 5 anos depois. E eu tive que reaprender um bocado de coisa. Eu já tinha uma base, mas eu tive que reaprender. E depois veio Cristiane, e mais pouco à frente veio o Maurício. E eu só fui descobrir que ser pai era mais do que cuidar, dar suprimento, levar ao médico, dar comida, enfim, manter a casa. Quando meus filhos começaram a chegar à idade de adolescência. Meu Deus, eu lembro até hoje. Eu me lembro que eu comprei um livro. Socorro! O nome do livro, Socorro! Temos filhos adolescentes. Mas o livro não trouxe todas as respostas que eu precisava. Eu estava entrando em parafuso. Eu tinha crise comigo mesmo, eu tinha crise no casamento, eu tinha crise com os filhos, eu não sabia lidar direito com certas coisas. Talvez exatamente como você está passando. Então tem coisas que eu falo para você porque eu vivi. Eu posso citar para você, e não é o caso agora, mas eu posso, se eu fizer aí uma autobiografia, eu posso citar para você momentos em que eu entrei em verdadeiro parafuso, eu entrei em crise. E eu fui consultar um psicólogo. Eu fui consultar um analista. E eu cheguei para esse psicólogo, para esse profissional, e disse, olha, a minha vida está assim, assim, assim. E esperava eu o quê? Que ele me desse uma direção, que ele me desse um norte, que ele me desse uma palavra. Eu não tinha um pastor como alguns têm, que senta, conversa, troca ideia, vai ali no shopping comer um lanche, ou enfim. Não tinha isso. A igreja que eu participava não tinha um ministério que orava, que intercedia, que tinha pessoas que sentavam junto, que, enfim. E a essa altura eu estava entrando para o ministério já. E o profissional, o analista, o psicólogo, quando eu terminei o meu relato, ele disse, você é louco. Como com 21 anos você foi ter filhos? Como que... Quer um conselho de amigo? Quer um conselho de alguém experiente? Larga tudo. Aliás, não fale nada para ninguém. Arrume suas coisas e vazar. Eu me lembro que eu levantei, olhei para ele, falei, louco eu? Louco? Desculpa, eu não vou nem lhe chamar de senhor. Louco é você. Louco é você, porque se eu tenho filhos, é porque alguém acima de mim
mais poderoso que eu e que sabe todas as coisas, inclusive o dia de amanhã, me deu esses 4 filhos. E eu pensava que você pudesse me ajudar em alguma coisa. Mas já que você não pode, parece que eu que tenho algo para te ajudar. Então nem volto mais aqui. Eu pago essa consulta, acerto isso aqui e adeus. Eu dou adeus aqui para você, não para minha família. Bom, resumindo, não foram fáceis esses anos. Não foram fáceis. Então, retornando, eu aprendi a ser pai sendo pai. Eu não aprendi a ser pai olhando um outro pai. Eu não peguei a lição de outro, não peguei uma receita de bolo pronta. Usa isso, mais aquilo, 100 gramas disso, 200 daquilo, 4 copos de... Não, eu aprendi a ser pai sendo pai. Eu aprendi a ser pai lendo a palavra, orando muito, brigando muito comigo e com os filhos e com a mãe dos filhos, a querida Ercília. Porque tinha coisa que eu tinha apoio, tinha coisa que eu não tinha apoio. Tinha métodos que eu usava que não eram tão aceitáveis assim. Mas uma coisa eu sabia, pela palavra. Eu precisava tratar meus filhos com disciplina. E me parece que aquele tempo não era como é hoje. Eu precisava tratar os filhos com disciplina. E eu sei que eu tratei com uma certa austeridade. Mas eu também sabia que eu precisava tratar com o mesmo peso em amor, em respeito, em consideração. Porque eram outros seres. Que eles não tinham que ser a cópia de Davi. E eu não tinha que ser a cópia de Moacir, que era meu pai. Não. Eu tinha que ser um agente na terra. Cooperador com Deus. Não mas com Deus. Para que vidas fossem estruturadas. Para que o temor de Deus fosse algo relevante na vida deles. Confesso que às vezes exagerei em algumas coisas. Não em relação à questão do temor a Deus, mas na forma de disciplinar. Tudo bem. Já acertei com eles. Já acertei comigo mesmo. Hoje eu tenho a alegria de ser pai. Comecei a ter a alegria de ser pai quando a minha primeira filha gerou filho. E eu vi uma das promessas de Deus se cumprir, mais uma promessa de Deus se cumprir sobre a minha vida. Porque eu sempre tive um relacionamento da minha maneira pessoal, íntima com Deus. A minha maneira de orar, a minha maneira de conversar com Ele, a minha maneira de me apresentar diante dEle. E eu coloquei algo. Senhor, se eu estou fazendo certo, se eu estou caminhando certo, apesar das lutas, das dificuldades, eu confio em Ti, dependo de Ti, mas eu quero que o Senhor confirme algumas coisas. Então eu vi minha filha casar, aliás, corrigindo historicamente, minha primeira filha casar não foi Elaine, foi Luciana. Meu primeiro neto, Mateus. Eu aprendi muito com os filhos, aprendi muito com eles, com cada um deles, cada um. E quando veio a segunda experiência, eu já tinha um pouco de experiência para resolver certas questões. E quando veio a terceira, e quando veio a quarta, enfim, cada um deles. Aliás, para ser muito sincero, eu tenho aprendido com cada um deles até hoje. Meu pai me ensinou a não mentir. Meu pai me ensinou a não roubar. Meu pai me ensinou a ser honesto. Meu pai me ensinou a trabalhar, multiplicando as forças, mesmo quando aparentemente não tinha mais. Essas coisas eu aprendi com meu pai. Eu não aprendi outras coisas que eu entendia que eu precisava ter aprendido. Eu não sabia abraçar um filho e dizer eu te amo, porque eu nunca fui abraçado e nunca me falaram que me amavam. Mas não é essa a questão. É que eu não aprendi. E eu precisava aprender. Eu precisava ter minha experiência. Então, abraçar um filho e dizer eu te amo não é fácil.
É fácil para alguns que falam simplesmente, eu te amo, mas para mim o conceito de amor é muito forte. É muito essencial. É muito relevante. Eu não posso falar simplesmente eu te amo, sem de fato amar. E para quem eu disse eu te amo, é porque eu amo. A quem eu abracei e disse você é importante para mim, é porque é importante, é porque é relevante. Então eu quero deixar essa palavra para você. Se você tem batalhado nesta área de ser pai e tem percebido, tem anotado alguns fracassos, eu digo para você, ainda é tempo de. Ah, glória a Deus. Ainda é tempo de. Porque hoje o Senhor renova sobre você 100%. Ou seja, a totalidade da sua graça e da sua misericórdia. O profeta diz assim, Jeremias, ele diz assim, as misericórdias do Senhor não têm fim. Se renovam a cada manhã. Então hoje, usa um pouquinho da massa cinzenta. Usa um pouquinho das emoções que você tem. Se apega às promessas do Senhor e fale com Ele, Senhor, eu quero que a tua graça venha sobre mim, a graça de ser pai venha sobre mim. Eu quero ser um pai segundo os teus propósitos. Querido, não se espelhe em modelos humanos, seja ele quem for, por melhor que tenha sido, pode ser até o seu próprio pai. Se espelhe no Senhor. Qual o propósito? Porque os propósitos do seu pai era para com você, se foram bons. Se não foram bons, foi para você. Mas os propósitos do Eterno são para você e para os seus filhos. E para os filhos dos teus filhos depois de você. Os propósitos do Senhor são geracionais. Ele quer tornar o seu nome grande. Qual é o teu nome? Ele quer fazer o teu nome grande. Ele quer fazer o teu nome abençoado. Ele quer te fazer pai de nações. Não foi só para Abraão. É que eu estou debaixo das bênçãos de Abraão. Eu estou debaixo das promessas de Abraão, como você também está em Cristo. Então, começou comigo e com Ercília, 2. E aí veio Elaine. E aí veio Luciana. E aí veio Cristiane. E aí veio Maurício. E depois vieram Jonas, Adilson, Mauro. Depois vieram Mateus, Samuel, pai de nações. E cada um desses, quem já gerou e não vai gerar mais, tudo bem, já fez a sua parte, já encheu a sua aljava. Mas cada um dos meus netos vão produzir filhos. E os relacionamentos dele com Deus e com os pais são baseados em algumas premissas, alguns fundamentos que eu estou provocando você hoje para você vivê-los também. A palavra. Eu quero rapidamente deixar uma palavra com você. Eu quero deixar a bênção sacerdotal. Sim, porque para nós é mais importante agora termos sobre nós a bênção sacerdotal. E ela diz assim, eu creio que a maioria de vocês conhece, porque nós temos repetido esta bênção sistematicamente. Porque ela fala do propósito do Eterno com cada um de nós, e para os filhos, e para os filhos dos filhos. Então eu quero deixar essa palavra. Hoje é dia dos pais. Não importa se você ganhou o presente. Eu tenho ouvido tanta piada e tanta lembrança. Tem coisa que eu dou risada. Mas não importa o que você ganhou. Você ganhou um par de e-mails, só você ganhou um abraço. Mas seja sincero com teu filho. Se puder, se são filhos pequenos ainda, ou estão debaixo do teu teto, ou do teto que o Senhor te deu, abrace-os, ore com eles, declare uma porção de amor, declare uma porção de respeito, declare uma porção de dignidade. E se você não tem pai, mas está no meio de uma família que não tem pai, e você está me ouvindo,
Exalte o nome do Senhor. Declare-o como seu Pai. Fala, Senhor, meu Deus e meu Pai. Porque você não tem um pai biológico hoje, ou porque ele faleceu, ou porque ele se ausentou da tua família, te ausentou da tua história, se ausentou do seu papel de pai. Você se sente um órfão, mas um órfão biológico é pesado, é significativo, mas você não está órfão espiritualmente. Porque o Senhor é o teu Pai. Ele diz que Ele te ama e se importa com você. Quer prova disto? Uma prova simples. A oração sacerdotal ou a bênção sacerdotal. Não se esqueça. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, cuja esperança está nele. Mas essa não é a bênção sacerdotal. Essa é uma declaração profética. E a bênção sacerdotal diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre você. Que a graça e a misericórdia do Senhor repousem sobre você. Que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre teus filhos e sobre os filhos dos teus filhos. Que a Shalom de Adonai te revista e te cubra como um manto. Essa é a bênção que eu libero sobre você. Essa é a palavra que eu libero sobre você. Você vai dizer, mas esta palavra, esta bênção, não está exatamente como está em Números. Não. Eu acrescentei algumas coisas que estão no contexto da mesma bênção. E é com esta bênção que eu estou te abençoando hoje. Que você seja abençoado. Que esta bênção, que esta graça e esta misericórdia repouse sobre você e sobre teus filhos. E no tempo certo sobre os filhos dos teus filhos. E sobre os filhos dos filhos dos teus filhos por 1000 gerações. Esta é a minha palavra. Mais do que estar presente hoje no nosso encontro, eu quero deixar essa mensagem para o teu coração, para a tua alma. Hoje o Senhor renova sobre você a bênção dele, a bênção da paternidade, a bênção, a alegria de ser pai, o privilégio de ser coautor com Deus. Você tem um ser, 2, 3, meia dúzia, 20, 30, 50, 100, 200, não importa. Há uma geração que o Senhor quer abençoar a partir de você. Há uma geração que o Senhor está abençoando já a partir de você. Que seja assim. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Glórias a Deus. E eu não poderia terminar essa palavra sem declarar para você uma semana abençoada, dias abençoados, dias prósperos para você. Dias marcados por saúde, por provisões, por proteção, por livramentos, por realizações e muita shalom. Shavuot Tov. Glória a Deus. Aleluias.